Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão aqui para assistir a mais uma edição das Invoicing Experience Webinar Series. Estes webinars que temos realizado têm o objetivo de promover o conhecimento geral sobre a faturação eletrónica, as suas tendências, o seu impacto na transformação digital das empresas. Antes de apresentar-me, meu nome é Nuno Matos, eu sou responsável de marketing da Solvus a nível ibérico. Nesta edição, dedicada à faturação eletrónica, onde iremos falar sobre o caso das Águas do Porto, temos o prazer de contar com a presença da Rita Carrapatoso, que é a diretora de clientes das Águas do Porto, a quem desde já agradeço em nome da Solvus Chef de ter aceito o nosso convite. Vamos ter a oportunidade então de conhecer melhor a experiência das Águas do Porto com a faturação eletrónica ao longo dos últimos anos, sobretudo na relação com os seus clientes empresariais e entidades públicas, quais são os principais desafios e benefícios desde a implementação desta solução. Ainda lembrar, e creio que já é do conhecimento de todos os que aqui estão presentes, que no final do ano passado foi anunciado um novo adiamento, neste caso o 7º em 3 anos, relativamente à obrigatoriedade da emissão das faturas no âmbito dos contratos públicos para micro e PME, sendo a nova data 1 de janeiro de 2025. Por esse motivo, creio que será ainda mais interessante e relevante ouvirmos aquilo que a Rita tem para partilhar, na expectativa de que possa esta partilha contribuir para que as empresas que ainda não adotaram faturação eletrónica se sintam encorajadas a dar os primeiros passos no sentido da transição digital da sua faturação. Relembro ainda que no final desta sessão teremos algum espaço para perguntas e respostas, que poderão ser as perguntas colocadas aqui no chat da plataforma. Então, sem mais demoras, passo a palavra à Rita. Obrigada, Nuno. Começava então por agradecer aqui o convite da Solvus Safety, que tem sido nosso parceiro neste processo, dar as boas-vindas a todos os colegas e profissionais que nos estão a ouvir e, no fundo, agradecer também a atenção que estão a dispensar neste momento em que procuro partilhar convosco aquilo que foi a experiência da Águas e Energia do Porto na implementação do processo de envio, apenas no envio, da fatura aos nossos clientes, da fatura desmaterializada. Começaria, se calhar, por situar, não sei quem são as pessoas que nos estão a ouvir e de onde é que nos estão a ouvir, mas o Porto, portanto, as Águas e Energia do Porto trabalham no universo do município do Porto. O Porto é a segunda maior cidade do país, estão todos convidados a visitar-nos, desde já, uma cidade muito bonita. É a terceira cidade mais densamente povoada do país, ou seja, tudo no Porto é muito concentrado, é tudo muito intenso, como eu costumo dizer. E a cidade tem um mindset, está muito direcionada para a sustentabilidade e para a resiliência. E é nesta cultura que se desenvolvem também as atividades das empresas municipais, nas quais se integra a Águas e Energia do Porto, ok? A Águas e Energia do Porto tem efetivamente no seu ADN uma cultura de sustentabilidade e de resiliência e nasce, a empresa é centenária, na verdade, é constituída como empresa municipal sensivelmente há 18 anos, em 2006, se não estou em erro, e entretanto em 2021 integra também a componente de energia e torna-se a primeira entidade gestora, primeira utility municipal que trabalha água e energia em Portugal. Isto é uma característica diferenciadora. No universo da água, o que a empresa promove é a gestão do ciclo urbano da água, nas suas várias componentes, ou seja, não apenas o abastecimento de água e o saneamento e o tratamento do saneamento, ok? Mas também toda a parte da gestão da frente marítima, com as praias, das linhas de água, ok? Ribeiras, etc. O Porto está cheio de água. E ainda a gestão das águas pluviais. Portanto, isto é uma característica muito particular. Lá está, é pioneiro no país e, portanto, trabalhamos este ciclo urbano da água num conjunto de 4 principais eixos de ação, ok? Serviços de água que se querem regenerativos e por aqui vamos trabalhar a redução de consumos, tanto de água como de energia, ok? Também vamos trabalhar a capacidade dos recursos se regenerarem, ou seja, no fundo, reciclar, reutilizar, restaurar estes recursos hídricos.
muito por aqui. Portanto, também trabalhar o desenho urbano da cidade, do município, no fundo, através da adoção de soluções de menor impacto ambiental, a preparação, criar soluções na cidade, no município, preparados para eventos extremos, algo que temos vivido cada vez de forma mais frequente. Isto também integra a cidade, portanto, estabelece uma relação direta com a sua bacia hidrográfica. Pronto, também no quarto eixo da ação, a parte de empoderar o cidadão ter uma palavra a dizer a este respeito, os líderes políticos tomarem decisões conscientes na ótica da gestão do recurso água. Portanto, tudo isto trabalhamos em volta do ciclo urbano da água para procurar prestar aqui um serviço diferenciador e integrado, numa ótica, lá está, de sustentabilidade. A componente de energia nasce posteriormente, trabalha muito também o universo municipal, desde a gestão dos contratos energéticos do próprio município, que está sobre a nossa alçada, todo o parque de carregadores elétricos do município, iluminação pública, fazemos essa gestão, portanto, cénica também, arquitetónica, a criação de comunidades autossustentáveis, que estamos a trabalhar, inclusive, nos bairros municipais, e, portanto, é compatibilização, digamos assim, num conjunto de processos sistémicos destes dois universos que a empresa trabalha no seu dia-a-dia. Okay? Lá está, novamente numa ótica de sustentabilidade. Pronto, aqui já referi aquilo que são o trabalho que fazemos do ponto de vista da energia e partilhar convosco, só para vos dar aqui um bocadinho mais de enquadramento, em particular se estiverem mesmo a pensar visitar o Porto, alguns dos projetos que me fazem mais sentido também partilhar numa ótica de tornar visível algum deste trabalho que vos falei sobre o ciclo urbano da água e a própria componente energética municipal. Falava aqui um bocadinho só, de uma forma muito macro e resumida, para não amassar, no projeto Porto Mais Permeável, ou seja, aquilo que temos vindo a trabalhar na ótica da permeabilidade dos solos é criar aqui, ou tentar implementar, e corrigindo uma série de erros históricos do passado, o que nós chamamos de uma cidade esponja, ou seja, implementar, primeiro estudar, através de modulação, as bacias hidrográficas mais críticas. Depois, nessa modulação, identificar os pontos onde temos problemas. E depois estudar soluções de cariz essencialmente natural, que cruzam, portanto, as infraestruturas verdes, cinzentas e azuis na definição de uma solução que seja, portanto, amiga do ambiente, não é? E potenciadora da permeabilidade portanto, da água nos solos, na sua retenção, portanto, etc. Minimizando aqui o impacto, por exemplo, das enxurradas e daqueles picos de chuva que temos vivido. Portanto, isto é um projeto que vai ser muito interessante. Já estamos a trabalhá-lo. Temos também um plano de valorização e reabilitação das linhas de água. As palavras-chave são despoluir, desentubar e reabilitar. Aqui temos como exemplo o Parque Oriental e o Parque Central da Asprela, para quem nos visitar. São espaços verdes onde conseguimos criar, no fundo, áreas de retenção. Em casos de chuvadas conseguimos que não haja, minimizar, portanto, inundações. Criamos ali espaços verdes. Potenciamos a qualidade de vida das pessoas, portanto, em espaços partilhados com água visível, digamos assim, e, no fundo, criamos espaços agradáveis que, ao mesmo tempo, minimizam os impactos das alterações climáticas. É um bocadinho isto. Portanto, isto são alguns dos projetos. Do ponto de vista de rendimento de rede, falava aqui só no projeto InnoAware, que foi um projeto que até foi premiado agora recentemente pela PDA, muito a trabalhar em eficiência hídrica, portanto, estudos de pressões, estudos de ocorrência de fugas, portanto, perdas de água, perda de eficiência, não é? E previsão de fugas. E este projeto combina 3 soluções tecnológicas, digamos assim, que nos permitem prever onde é que as fugas vão acontecer e identificar, de uma forma, lá está, preventiva, os troços da tubagem que devemos substituir ou que devemos intervir para minimizar este tipo de rupturas e de incidentes nas infraestruturas. Continuando. Mais alguns exemplos. Este é particularmente interessante. Lá está, assenta no tal conceito de reutilizar, reciclar e recuperar, que é o reaproveitamento de água tratada nas nossas hectares para limpeza urbana e rega. O projeto arrancou, o que foi este ano, ou ano passado, não vos quero precisar, e basicamente estamos a conseguir produzir por dia na casa dos 1000 metros cúbicos de água, em parceria com o Porto Ambiente, que é a empresa municipal que faz a gestão dos resíduos, e que basicamente usamos para lavar o chão da cidade, contentores, regar, etc. Numa ótica aqui de circularidade.
Depois, plataformas tecnológicas, destacava aqui apenas duas, o H2 Porto, muito na ótica da intervenção e na decisão no terreno, para tomarmos decisões em tempo real, sustentáveis e suportadas, e na ótica da comunicação com o cliente, a plataforma Norbi, que é mais recente e que, na verdade, potencia toda a proximidade com o cidadão e a transparência na comunicação. Um projeto um bocadinho diferente e fora da caixa também, aqui o recurso à impressão, tecnologia de impressão 3D, para imprimirmos um conjunto de materiais e acessórios que utilizamos no dia-a-dia nas nossas infraestruturas. Aqui tem o exemplo das chamadas cabeças móveis, das válvulas da rede de água. Portanto, nós temos um conjunto de impressoras 3D dentro da empresa, geridas pelos colegas da inovação, e diariamente os colegas vão produzindo estas peças para stock, digamos assim, a pedido, para situações especiais, etc. E vamos conseguindo reaproveitar materiais e minimizar os roubos também. Na ótica da energia, destacar aqui apenas a conclusão, se nós estamos com 100%, estamos quase, da substituição de tudo aquilo que eram luminárias por equipamentos com tecnologia LED. Este projeto teve um investimento na casa dos 7 milhões de euros, se não estou em erro, mas temos uma poupança prevista na casa dos 2,3 só em redução de poupança energética. Portanto, o projeto pagar-se-á, digamos assim, quase só em poupança energética, num prazo mais ou menos nem chega a 3 anos, o que é muito interessante. E isto está tudo alinhado com a ótica do Pacto do Porto para o Clima, em que o município tem um objetivo de neutralidade carbónica até 2030. Portanto, nós queremos reduzir em 85% tudo aquilo que é emissão de CO2 e compensar os restantes 15% com soluções de absorção, digamos assim, desse CO2. E para terminar, aquilo que são os projetos que a empresa vem desenvolvendo. Falava aqui um bocadinho no Porto Solar, que não é mais do que o recurso a soluções de produção de energia renovável, energia limpa, em que temos instalado um conjunto de painéis solares num conjunto de edifícios do universo municipal, a nossa sede, por exemplo, nas hectares também já temos, e estamos a trabalhar, já temos 29 edifícios, portanto, com painéis solares instalados. Estamos a trabalhar muito agora os complexos associados àquilo que são os bairros municipais. Okay? Já temos num dos bairros e prevemos agora avançar pelo menos para mais 5 bairros. Portanto, partilhei aqui um bocadinho convosco aquilo que é a cidade, aquilo que é a empresa, do ponto de vista de cultura, e partilhava agora um bocadinho aquilo que são os grandes números da empresa, um bocadinho no âmbito daquilo que vamos falar. Do ponto de vista de clientes, a escala da Águas e Energia do Porto está na ordem de grandeza dos 166.500 clientes, grosso modo, dos quais 80% são domésticos, ou seja, no caso específico da faturação via EDI, nós iremos trabalhar o universo dos 20% de clientes que não são domésticos, portanto, serviços, comércios, etc. Temos um volume de água faturado mensalmente na casa de 1,5 milhão de metros cúbicos. Emitimos cerca de 340 mil faturas por mês, em média, um pouco mais, e temos um volume de negócios na casa dos 53,3 milhões de euros e somos 576 colaboradores. Agora, falar-vos um bocadinho daquilo que é então a nossa fatura, que é um bocadinho, além de ser o principal canal de comunicação naturalmente com os nossos clientes, o que fazemos é faturamos o serviço de água e saneamento aos nossos clientes e faturamos por conta da Porto Ambiente, na nossa fatura também, o serviço de resíduos sólidos urbanos. Desta feita, cada documento que nós emitimos é composto por pelo menos 2 faturas. E tenho aqui este exemplo. Isto é uma particularidade. Há entidades gestoras que trabalham também da mesma forma que nós. Existem muitas outras entidades gestoras que têm tudo agregado numa só fatura. Mas isto é importante porque vai impactar naturalmente com o volume de documentos que são enviados, o número de faturas que são enviados e que têm que ser tratados por quem recebe, ok? À data de hoje, fecho de 2023, a empresa contava com cerca de 42% de clientes com fatura eletrónica, ok? E aqui estou a incluir todas, as PDFs, XMLs, etc. Ok, dito isto, iria dar-vos aqui um bocadinho, então, de contexto histórico daquilo que é o percurso e a evolução da empresa na adoção da fatura desmaterializada, que muito contribui também para a ótica da sustentabilidade. Não só sustentabilidade, também ambiental, naturalmente, e económica, porque é objetivamente mais barata, mas também potencia aquilo que é a melhoria da qualidade de serviço, pelo menos na nossa ótica, desde logo porque
é tudo muito mais imediato. Conseguimos retirar de todo o processo o tempo indexado à distribuição postal, ok? E, portanto, o cliente recebe mais cedo, tem mais tempo para gerir o pagamento, a comunicação flui de uma forma mais rápida, mais ágil. E, portanto, o processo da desmaterialização da fatura, acreditamos que terá começado com algumas campanhas que foram feitas em 2014, 2016 e 2018, muito direcionadas para o universo de cliente doméstico e na ótica do envio da fatura em PDF, ok? Acabar com o papel e avançar com o envio em PDF. Julgo que, portanto, em 2018 teríamos na casa dos 18% de clientes que tinham a opção de fatura eletrónica ativa. Em 2019, continuamos a trabalhar muito naturalmente o formato do PDF, enviávamos uma média mensal de cerca de 67 mil faturas e começámos a explorar, no fundo, aquilo que seria o envio, não só em PDF, portanto, mas via EDI, mas no formato XML. Tudo muito exploratório, tudo muito avaliar o que é que estava a acontecer, muito também incentivados por alguns clientes de empresas privadas que começavam a demonstrar algum interesse em implementar esta solução. Em 2020, iniciámos efetivamente esse processo, ou seja, com esses clientes que demonstravam interesse, criámos, portanto, um universo piloto, digamos assim, estudámos o processo e avançámos aqui com uma solução. Pronto, o processo foi naturalmente influenciado pela pandemia Covid, que acabou por condicionar um bocadinho também tudo aquilo que era o potencial de diálogo e de integração com não só o nosso parceiro, o nosso broker, que era a Safety Sovos, de um lado, mas também o nosso fornecedor do sistema de faturação do outro, e teríamos que interligar aqui, portanto, articular todas as entidades envolvidas e, naturalmente, o cliente. Ok? Então, do ponto de vista evolutivo, aquilo que acontece é que o arranque propriamente dito do processo de envio das faturas em XML acontece apenas em 2021, precisamente com esse universo de clientes piloto e mais alguns que, entretanto, se juntaram. E passámos a ter cerca de 1% daquilo que é o envio, quer dizer, sim, portanto, 1% do universo de clientes que tem fatura eletrónica passa a ter a fatura eletrónica, portanto, desmaterializada em formato XML, ok? É residual ainda, portanto, temos 93 mil faturas emitidas por mês, mais ou menos, em PDF no ano 2021 versus cerca de 200 em formato XML. Ainda assim, não deixa de ser, portanto, é a nossa experiência, é o que é. E esta evolução ao longo dos anos acabou por se manter mais ou menos com uma cadência constante, ok? Portanto, passámos de 222 para 361, de 93 vamos crescendo, lá está, no formato PDF, 93 mil para 103, 320 e assim continuamos até 2023. O que é importante também partilhar aqui convosco? Ou seja, durante estes 3 anos, que na verdade são os 3 anos em que estivemos a implementar esta metodologia e de alguma forma a tentar divulgá-la junto dos nossos clientes, vamos sentindo alguns estímulos, alguns reveses, nomeadamente por aquilo que o Nuno referiu relativamente à legislação, ou seja, estamos a ultimar processos de implementação com clientes que, entretanto, depois recuam, porque deixando, particularmente as entidades públicas, deixando de ser uma prioridade ou uma obrigação legal, muitas vezes, porque pressupõe um conjunto de trabalhos de reorganização interna do lado do cliente e de preparação do próprio sistema da ERP para receber esta informação, acabam por adiar, ou seja, não havendo o pressing legal, a situação acaba por ser protelada. Do nosso lado, naquilo que são clientes empresariais, procuramos estimular o mais possível, embora, lá está, pequenos clientes que têm eventualmente uma gestão de fornecedores mais limitada, não veem como uma premência esta ativação, ou seja, não reconhecem de uma forma muito objetiva a vantagem da integração, portanto, automática, digamos assim, das faturas no sistema contabilístico. E, portanto, do nosso lado, aquilo que fazemos tem sido um acompanhamento de proximidade, embora reconheçamos, não fizemos uma campanha propriamente dita ainda dedicada para estimular este crescimento. Ou seja, o crescimento que vêem é um crescimento natural, muito fruto daquilo que é a interação com os nossos colaboradores e com as nossas plataformas, e, portanto, não foi ainda propriamente estimulado, ok? Dar-vos nota ainda que, portanto, o cenário é que daquilo que são os clientes que ativaram, efetivamente, a faturação eletrónica em formato XML, temos as entidades privadas, efetivamente, na frente, que representam cerca de 53% dos clientes que têm esta opção ativa,
versus as entidades públicas, com mais ou menos 47%. Portanto, este é o cenário, é a nossa história, foi assim que crescemos. Estamos efetivamente a equacionar, porque lá está, não podemos estar aqui indexados àquilo que é a implementação da legislação a este respeito. Estamos a ponderar o desenvolvimento nesta fase, porque as últimas campanhas, como referi, terminaram em 2018, começar a criar aqui campanhas efetivamente direcionadas também para o universo doméstico, porque efetivamente queremos a fatura desmaterializada em qualquer que seja o formato, ok? E, portanto, estamos a pensar criar aqui campanhas direcionadas para começar a dinamizar de uma forma mais objetiva o crescimento destes números. Pronto, mas isto é a realidade, foi a nossa experiência, é isto que tenho para partilhar aqui convosco, sendo que, diria ainda, se calhar pode ser relevante dar-vos nota que efetivamente o cliente comercial, o cliente não doméstico, reconhece uma mais-valia nesta solução. Tenho presente que no universo de clientes com fatura eletrónica ativa, no universo dos não domésticos estamos a falar de cerca de 57% dos clientes que aderiram, no universo dos clientes domésticos estamos a falar de cerca de 38%. Portanto, é reconhecido que o cliente empresarial vê na solução da fatura desmaterializada uma mais-valia. Ainda assim, não se reconhece necessariamente ainda no formato XML como uma solução na qual ele veja de uma forma imediata estas vantagens. Lá está, porque pressupõe também trabalho do lado dele para se preparar para receber esta informação. Pronto, reconhecido ou partilhado que foi o caminho que fizemos, o que é que eu acho que pode ser interessante partilhar também convosco? Os desafios que tivemos ao longo de todo este processo. Quais foram as dificuldades que encontramos e que ainda continuamos a encontrar, em particular naquilo que foi o processo de implementação, muito em 2020, e aqui o primeiro obstáculo, digamos assim, ou a primeira dificuldade foi muito, ainda que houvesse uma orientação sobre a estrutura do fecheiro XML a adotar, facto é que tínhamos clientes com necessidades muito específicas, quase personalizadas, e tendo que gerir a emissão ou a produção do fecheiro XML do lado de um sistema de faturação. Isso eu envio através dos nossos parceiros para o cliente final, perceber até que ponto conseguiria, quando é que chega, quando é que paramos de personalizar este fecheiro. E então aqui o trabalho que fizemos foi procurar criar o formato standard, o básico, sim, e criar um formato alternativo o mais abrangente possível, que desse resposta àquilo que eram já alguns dos pedidos dos clientes tínhamos recebido, mais aqueles que antevíamos que poderiam vir a ser-nos dirigidos. Pronto, mas esta foi uma das dificuldades, que foi, efetivamente, qual é a estrutura do fecheiro que nós vamos fechar, digamos assim, para produzir de forma reiterada, por forma a satisfazer aquilo que são as necessidades de todos os nossos clientes. E este foi, então, o primeiro obstáculo, diria eu, o primeiro desafio. Depois, outra coisa que, de facto, não estávamos sensíveis no momento em que avançámos para o arranque, que é a tal questão que partilhei convosco da nossa fatura, ou melhor, dos documentos de pagamento que emitimos serem constituídos por 2 faturas, portanto, 2 fornecedores, o que significa que cada documento corresponderão pelo menos 2 ficheiros de XML. O que pressupõe também que o cliente esteja consciente de que terá que parametrizar no seu sistema 2 fornecedores distintos, ainda que os ficheiros sejam enviados com o mesmo documento PDF embebido, porque fisicamente o documento seria exatamente o mesmo, como vos mostrei há pouco, só que no verso contém efetivamente 2 faturas. Esta situação gerou bastantes dificuldades de comunicação numa fase inicial. A própria gestão da situação no envio na plataforma EDI também foi complexa, desde logo porque a Porto Ambiente, enquanto prestador de serviços, também tem um broker que não tem necessariamente que ser o nosso, ou sendo o nosso, pode não ser. Portanto, e daqui resulta que é necessário fazer uma articulação para que consigamos, em nome da Porto Ambiente, neste caso, fazer o envio das suas faturas através do parceiro que escolhemos para trabalhar, não é? Com os nossos clientes. Isto gerou aqui um conjunto de imprevistos e de desafios, lá está, que tivemos que resolver e que não tínhamos antevisto. Portanto, do lado do cliente, também a tal sensibilização e todo um trabalho de comunicação que foi mais desafiante do que aquilo que imaginávamos à partida, não só então para o alertar da necessidade de parametrizar os 2 fornecedores, situação que muitas vezes acabámos por perceber que o cliente trabalhava a fatura em papel
alheio a esta realidade, ou seja, ignorava, lançava tudo agarrado ao fornecedor de águas e energia do Porto, o que é até compreensível, sem ter ainda percepcionado que, de facto, constavam ali 2 faturas de 2 fornecedores distintos e, contabilisticamente, ele estava a tratá-la apenas como uma. Claro que, ganhando esta consciência, o volume de registros que o cliente passa a ter que tratar do seu lado, no mínimo duplica, não é? Aumenta significativamente, o que cria depois do lado do cliente também alguma resistência, alguns constrangimentos, e aqui aquilo que nós podemos fazer é um acompanhamento, no fundo, para tentar ajudar o cliente a identificar pontos agregadores que facilitem do lado do sistema receptor a validação e o tratamento contabilístico destes documentos. O que fazemos também ainda no processo de implementação e continuamos a fazer a cada cliente que integramos no envio via EDI é o acompanhamento redundante, ou seja, durante alguns meses, até termos a certeza que as coisas estão estabilizadas no âmbito do processo de transição, fazemos o envio em paralelo dos documentos que estamos a enviar via EDI no formato PDF e por e-mail, apenas para... É redundante, por segurança, para controle, para monitorização, para que o cliente se sinta seguro até arrancar a pleno no EDI. Portanto, isto foram os desafios na implementação. Partilho agora aquilo que são os desafios e oportunidades que vemos no nosso dia-a-dia e já com as coisas um bocadinho mais estáveis. Aqui acho que efetivamente temos aqui uma oportunidade significativa naquilo que é a gestão dos erros e das evoluções no processo do envio EDI, ou seja, efetivamente, e à data de hoje, isto é a nossa realidade, naturalmente haverão colegas que já têm esta solução mais desenvolvida, à data de hoje nós temos necessariamente que consultar a plataforma da Safety para perceber se o envio foi bem sucedido, se não foi bem sucedido, e temos efetivamente aqui alguma dificuldade na descodificação daquilo que são os erros. Isto porquê? Portanto, e aqui lá está, é uma oportunidade. Cada cliente vai personalizando códigos de rejeição, o que depois torna aqui difícil interpretar e standardizar efetivamente o motivo da rejeição daquela fatura. Portanto, a oportunidade que viemos aqui não só é da integração da informação das devoluções de uma forma sistematizada no nosso sistema de faturação, em real time, com um delay de um dia, ou o que seja, e também, eu vejo um bocadinho isto à semelhança daquilo que é o processo dos débitos diretos, criar, digamos assim, uma normalização no setor onde sejam padronizados aquilo que serão os códigos de rejeição e todos falaríamos na mesma linguagem, as coisas simplificar-se-iam na medida em que todos sabíamos o que é que significa rejeitar por este motivo ou rejeitar por aquele. Portanto, atualmente isso ainda não existe e achamos que é uma oportunidade aqui de desenvolvimento. A tal questão que partilhei um pouquinho também na fase de implementação, que é, temos trabalhado em particular com grandes clientes que trabalham muitas faturas em criar e aconselhar, digamos assim, a identificação de denominadores comuns às 2 faturas que integram o mesmo documento, no sentido de procurar potenciar, e aqui é sempre do lado do cliente, ou seja, no sistema contabilístico do cliente, formas, de, por exemplo, de seleção múltipla, de validação múltipla dos documentos que estamos a enviar, reconhecendo que, lá está, ainda que sejam faturas distintas, estamos a trabalhar períodos de faturação comuns, locais, contratos que são os mesmos e pode efetivamente ser facilitador fazer aqui uma análise combinada desta informação. Lá está, tem sido muito caso a caso estas soluções, o volume de clientes, como vos referi, também ainda não é muito, o que nos permite também fazer um bocadinho este acompanhamento mais cuidado. E também, naturalmente, oportunidades na otimização do processo de cobrança. Comunicamos melhor através do envio via EDI, há muito mais garantias de entrega, de que a fatura foi bem recebida e, portanto, à partida, sendo a fatura bem recebida e entregue, o processo de cobrança fluirá também de uma forma muito mais ágil e mais bem sucedida. Pronto, são estes os desafios e oportunidades que tinha para partilhar convosco. Foi esta a nossa experiência, é este o nosso percurso, naturalmente um percurso que eu acho que ainda está muito a começar, alguns tumultos, mas que lá está, pretendemos agora dinamizar e arrancar com mais força, no fundo, que seria importante a legislação também, efetivamente, produzir efeitos como estímulo. Nuno, é isto que tenho para partilhar. Muito obrigado, Rita. Acho que foi bastante exaustivo e bastante interessante. Tanto, obviamente, a apresentação da vossa estrutura, organização, dos projetos que têm de uma forma geral, que é sempre interessante ficarmos a conhecer e sobretudo para quem trabalha nesta área,
e gera este tipo de entidades. Há aqui muitos projetos e muito interessantes. E depois, obviamente, no que diz respeito à faturação eletrónica, também, já, apesar de tudo, já tem aqui uma taxas de adoção muito significativas, tanto a nível doméstico como a nível empresarial. Creio também que estes desafios foram, para quem ainda não iniciou estes processos, são também importantes conhecer e antecipar. Obviamente que aqui há alguns temas muito específicos daquilo que é uma utility, mas ainda assim são sempre relevantes e a ter em conta em qualquer entidade ou empresa que imita faturas. Eu gostaria de voltar até um pouco ao início, portanto, percebemos ali que houve aqui diferentes motivações para avançar, mas perceber exatamente aquilo que foi a principal motivação que levou as Águas do Porto a iniciar este projeto, se teve mais influência da componente legal, se foi mais uma questão de agenda, obviamente que o Covid, como a Rita referiu, teve também mais tarde depois a influência, mas o que é que consideram que vos levou, sobretudo, a dar este passo? Então, eu acho que foi um mix, Nuno, porque naturalmente nós teríamos que estar preparados para acompanhar a implementação do processo legal, que ninguém antevia que ia sofrer estes adiamentos sucessivos, portanto, nós assumimos que as coisas iam acontecer àquela data e tínhamos que estar preparados para arrancar àquela data e ter uma solução para nós próprios e para os nossos clientes. Sendo que aqui, naturalmente, estou a falar na ótica do envio ao cliente. E, portanto, não vou dizer que o fator legal não foi muito impulsionador da tal exploração, do tal universo piloto que foi criado, mas também fomos impulsionados por um conjunto de grandes clientes de empresas privadas, nomeadamente a Sonai, não vou mentir, que de uma forma muito, muito próxima procurou também trabalhar connosco estas soluções, porque é reconhecido por ambos o impacto do ponto de vista da otimização administrativa que isto tem naturalmente num cliente que trabalhe com muitos fornecedores e que receba milhares de faturas todos os meses. E, portanto, nessa ótica também de serviço ao cliente fez-nos sentido explorar este caminho, ok? Mas naturalmente a par da necessidade de cumprir a satisfação de um requisito legal. Foram ambas as coisas. Portanto, juntou-se aqui o útil ao agradável, digamos assim. E pronto, foi isto. Muito bem. Pronto, a Rita partilhou ali as percentagens da adoção e percebe-se que no passado tem havido e houveram várias campanhas dirigidas ao cliente doméstico. Falando especificamente dos clientes empresariais, tanto entidades públicas como privados, têm previsto alguma, ou têm perspectiva de aumentar os níveis de adoção através de algumas ações específicas? Sim, lá está, não especificamente só para os não domésticos, neste caso, mas também muito para os não domésticos. Os não domésticos, como os números indicam, lá está, 57% daquilo que são os clientes não domésticos da empresa já adotou uma solução de fatura desmaterializada, ok? Portanto, reconhece aqui, efetivamente, algum valor. Ainda assim, temos um delta aqui que queremos conquistar, naturalmente. Nós queremos crescer o mais possível nesta solução, por todo o conceito clean que ela representa, de otimização de custos, de vantagens para todos, a componente ambiental, a otimização no processo de cobrança, tudo isso é relevante. E, portanto, aquilo que planeamos, e considerando que as últimas campanhas já levam alguns anos, efetivamente estamos a trabalhar no desenvolvimento, eventualmente, aqui de campanhas personalizadas para cada um destes universos. Que poderão acontecer, não lhe quero agora comprometer-me este ano ou ainda durante o próximo ano, mas será uma coisa a curto prazo, porque nos faz sentido dinamizar, a par de todos aqueles projetos que partilhei convosco, que trabalham muito a cidade, faz-nos sentido criar aqui dinâmicas que potenciem, quer seja naquilo que é o universo habitacional, quer seja naquilo que é o universo económico e de serviços, um acompanhamento também desta dinâmica de sustentabilidade ao nível da sua gestão interna, quer seja familiar, quer seja pequenos negócios, o que seja. E, portanto, faz-nos sentido ir por esse caminho.
O delay temporal, lá está, já foi algum, e portanto achamos que sim, que vai acontecer. Não quero ainda especificar nada, porque ainda não tenho esse projeto aprovado, mas sim, acho que vamos trabalhar aqui uma abordagem a este nível. Sim. Posso lhe dizer só que naquilo que são grandes clientes que ainda não fizeram esta abordagem do ponto de vista do EDI, nós temos estabelecido alguns contactos, mas não lhes chamaria uma campanha. São alguns contactos pontuais, no sentido de perceber como é que as coisas estão, porque não podemos, no fundo, fazer este envio ou esta ativação sem o cliente estar preparado para receber, é infrutífera. Portanto, temos feito algum acompanhamento, então, como é que estão as coisas do vosso lado, já estão a trabalhar isto, alguns estão a mudar de softwares, entretanto, para preparar a situação, e vamos fazendo esse acompanhamento a miúdo, no sentido de não deixar esquecer o tema. Mas não é uma campanha, lá está. É muito casuístico, muito pontual. Sim. Muito bem, mas é um processo contínuo, obviamente. Sim, é isso. Eu convidava também quem está a assistir ao webinar a colocar questões, caso tenham, para a Rita responder. Enquanto esperamos aqui mais um minuto, a Zélia pergunta aqui se podemos disponibilizar a apresentação em PDF. Rita, não sei se depois é possível então partilhar enviaremos então depois por e-mail para todos os que se registaram na sessão de hoje. Caso não tenhamos aqui mais questões, creio que podemos ir encerrando aqui a sessão. Agradecer à Rita a sua disponibilidade e o tempo e a partilha que fez aqui. E não sei se quer deixar alguma mensagem final para quem assiste e que eventualmente não tenha ainda dado este passo, sobretudo enquanto receptores, ou até mesmo enquanto emissores, não é? Porque vocês já passaram por isso. Sim. Lá está. Eu acho que o processo é relevante na ótica da recepção e na ótica do envio. Eu aqui estou a falar na ótica do envio, terá um impacto muito significativo naquilo que é a organização de cada entidade, na ótica também da recepção. Seria um tema que outros colegas abordariam eventualmente noutro momento. E, portanto, eu entendo que é um processo que tem que ser abordado por todos nas duas óticas, ok? E que, lá está, tem que ser trabalhado com alguma maturidade. Por exemplo, nós somos muito impulsionados pela questão da legislação e podemos ter cometido ali alguns erros no processo e algumas precipitações que depois amadurecemos. Ou seja, ainda que não estejam a planear fazê-lo para amanhã, acho que é algo que devem começar a planear com calma, com estrutura, para preparar toda a organização para esta transição, que é uma transição que trará imensas mais-valias do ponto de vista de organização interna e da própria comunicação interna. Portanto, há um conjunto de otimizações que vão impactar naquilo que é a própria sustentabilidade da empresa, económica e financeira. E, portanto, é algo que não pode ficar esquecido, é algo que tem que ser discutido, né? Portanto, se ainda não foi, tem que ser discutido, tem que ser planeado, mais depressa, mais devagar. A nossa experiência, eu diria que é uma experiência modesta, não vim aqui fazer rocket science, como se costuma dizer, é uma experiência só que aconteceu de uma forma natural, lá está, um bocadinho precipitada por aquela ideia inicial de que a legislação ia entrar em vigor, sim, e acabou por não acontecer, mas ok, vamos todos preparar-nos para dar este salto com naturalidade, para que efetivamente os ganhos se façam sentir. E não são arrependidos? Não, de todo, pelo contrário, nós queremos agora incentivar de uma forma ativa, que fomos um bocadinho passivos até aqui, não é? De uma forma ativa esta dinâmica, queremos dinamizar estes números, queremos crescer e acabar o mais possível com o papel. Exatamente. Muito bem, então acho que terminamos aqui com uma nota positiva e de entusiasmo para os próximos tempos. Obrigado novamente, Rita. Obrigada, Igor. Obrigado a todos os que se juntaram e o resto de boa semana e, neste caso, bom feriado amanhã. Obrigada, bom feriado a todos.